Com certeza você já deve ter ouvido algum discurso dualista sobre bem e mal, certo e errado. E quando a gente fala de fé, sobre justo e injusto, sobre o justo e o pecador, existem vários discursos desse daí. Mas eu fiquei provocado com um dos termos que a gente aprende na teologia da Reforma, e eu quero perguntar para você isso. Será que pode ser os dois ao mesmo tempo? É possível ser justo e pecador ao mesmo tempo? Que é o professor Eduardo. Estamos então no Papo de Teologia e vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Existem pessoas que pensam a fé como uma espécie de contabilidade da salvação, né? Como é que é isso, professor, esse negócio aí de contabilidade da salvação? É assim, gente, tem gente que acredita que toda vez que eu peco, eu fico com um ponto negativo diante de Deus, aí eu tenho que fazer uma coisa boa para ficar com um ponto positivo, para poder compensar o ponto negativo. Pensa que loucura. Tomara que não tenha tanta gente assim, não. Mas eu já aconselhei, inclusive, algumas pessoas que tinham uma visão do amor de Deus bem precária, né? Mas é comum isso, principalmente novos convertidos, que têm um conhecimento pequeno, ou um pouco desenvolvido da fé, mas eu também vi uns que não eram tão novos assim também, com essa compreensão de que quando eu peco, Deus não me ama. Aí quando eu peço perdão, Deus me ama. Aí eu pequei de novo, Deus não me ama. Aí eu pedi perdão, Deus me ama. Como se o amor de Deus fosse essa coisa volúvel que depende então do que eu faço. Eu não entendo o amor de Deus nem de perto. O amor de Deus é uma coisa que não se compara, não é até essa volúvel. Deus não é essa pessoa volúvel que só me ama quando eu faço as coisas certas. Quando eu faço coisas erradas, ele me odeia. Não, gente, pelo amor de Deus, Deus me ama do jeito que eu sou. Paulo traz um verso bem legal sobre isso. Paulo fala assim, ele nos amou primeiro. O que isso significa, ele nos amou primeiro? Significa que ele nos amou antes de nós termos qualquer coisa, qualquer mérito, qualquer acerto, qualquer vontade. Ele nos amar primeiro significa que não depende de nós. O amor que Deus tem por nós depende dele. Não é uma coisa que eu faço ou que você faz. Não é algo que eu sou ou que você é. O amor de Deus é uma coisa que parte dele, não de nós. Para entender isso bem simples, tá? Que quando Deus olha para nós, ele não está preocupado se você é pecador ou não, porque o amor dele antecede isso. Então, aquela ideia que a gente fala, e fica bem certo, a ideia de evangelista, de que Deus ama o pecador. E é isso mesmo. E Deus ama o pecador, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É isso, Deus ama o pecador, independente da situação. O povo faz uma confusão toda por causa de Adão e Eva. Fazem uma leitura bem errada de Adão e Eva. Não, porque Adão e Eva, eles não pecaram. Aí depois, quando eles pecaram, Deus os expulsou do paraíso. Aí então, a partir dessa ideia, parece que Deus odeia os pecadores. E começa a fazer uma leitura errada de Adão e Eva. Então eu já vou ensinar você. Leia Adão e Eva direito. Primeira coisa, o texto lá de Adão e Eva, em lugar algum, fala que eles não pecavam. Entendeu? Isso é uma invenção da teologia. Teólogos deduziram que antes da queda eles não pecavam. Mas no texto, em lugar nenhum diz isso. Primeira coisa que eu te digo é que Deus criou eles como pecadores, como nós. E o que o texto de Gênesis faz é destacar que o pecado deles foi desobediência a Deus. Mas em lugar algum eles não pecavam antes. Para com isso. Claro que pecavam antes. Abandona essas teologias aí. Como você tem certeza disso, professor? Simples, gente. Se eles não pecam, eles são Deus. Quem não peca é Deus. O pecado faz parte da nossa natureza. Nós somos seres humanos. O que nos caracteriza como humanos é justamente o pecado. A nossa incapacidade de acertar sempre. Nós podemos até falar assim, é até interessante isso, que eu quando dou aula sobre pecado, eu tento mostrar para o povo isso, que nós podemos não pecar. Podemos. Mas não podemos deixar de ser pecadores. Você pode até falar assim, vamos pegar uma brincadeira aqui, então aqui tem uma latinha de tinta, aí você fala assim, eu não vou roubar essa latinha de tinta. Então você consegue decidir não pecar. Isso é uma decisão sua. Mas você não vai conseguir mudar sua natureza, porque a natureza sua significa que você pode cair em algum momento e roubar. E isso você não tem como mudar. Você não pode falar assim, eu nunca vou roubar. Isso você não tem como. Mas você pode falar, eu não vou. Então nós podemos dizer que não pecamos. Nós podemos não pecar, mas não podemos deixar de ser pecadores. Não podemos alterar a nossa natureza. Por quê? Porque se você deixa de ser pecador, você se torna Deus. Aí para pra pensar, então a bagunça que o povo faz. Você tem que deixar o pecado. Você tem que abandonar o pecado. Gente, tira isso da cabeça. Ninguém vai conseguir deixar o pecado e abandonar o pecado. A gente pode parar. Eu não vou fazer isso. Eu vou tentar mudar de vida. Mas você pode até tentar, eu brinco assim, né? Você pode até deixar o pecado. O problema é que o pecado não deixa você. Você vai deixar o pecado, mas o pecado vai deixar você? Não vai. Porque você é ser humano como eu, é pecador. O pecado só vai nos deixar se a gente virar Deus. Não vamos virar Deus. Nós não vamos deixar de ser. Professor, mas nem no céu. Tem gente que quer ser. Gente, o céu é uma coisa de louco, né? Então, temos que entender que somente Deus não tem pecado. Nós somos pecadores.
pecadores. O pecado faz parte da nossa constituição. E isso em si não é ruim. Tem gente que faz uma bagunça com isso e tal. Aquela leitura que olha para Deus, expulsando Adão e Eva do paraíso por causa do pecado, fez com que as pessoas tivessem uma ideia de Deus sobre o pecador muito confusa. Vamos lá, vou ajudar você. Da mesma forma que Deus expulsa Adão e Eva por causa do pecado, Pedro nega Jesus 3 vezes e Jesus chama ele para pastorear o rebanho. Não é para nós olharmos para Deus e pensar que Deus olha para o pecador: eu te odeio porque você pecou. Porque Deus não é assim. Deus nos olha como o pai que vê o filho que errou. O pai que vê o filho que errou tem misericórdia do filho que errou. Mas não é o filho que errou uma vez, é o filho que erra todo dia a mesma coisa. E não é porque o filho erra todo dia a mesma coisa que o pai e a mãe vão parar de amar o filho. O amor é incondicional e independe do que o filho e a filha façam, sabe? O amor de Deus é esse que se constrói por nós, independente do que nós façamos. E isso nos ajuda a entender a nossa chamada inicial. Será que nós podemos ser justos e pecadores ao mesmo tempo? Entende? E na Reforma, então, Lutero, entendendo o livro de Romanos, capítulo 7, verso 25, tem um texto lá que fala justamente isso, que com a minha carne eu sirvo o pecado, mas com o meu espírito eu sirvo a Deus. E Lutero vai entender, então, e desenvolver uma doutrina. E a doutrina é que nós somos simultaneamente justos e pecadores. E essa foi uma das doutrinas revolucionárias de Lutero, que impactou a época. Ele recebeu críticas de vários lugares e teve que combater diversas universidades questionando o pensamento dele. Justamente porque ele propôs que nós não deixamos de ser pecadores, nem quando nós fazemos o bem. Nós não deixamos de ser pecadores nem quando nós cumprimos a justiça. O pecado é algo que sempre nos acompanha. Nós somos pecadores, faz parte do que nós somos. E isso não é para ser visto como algo terrível. Oh, meu Deus, e agora? Não. O ser pecador nos ajuda a entender que nós sempre dependemos de Deus. E isso é algo que às vezes acontece na igreja. O camarada vem para a igreja e logo no começo ele tem uma forte consciência de que ele é pecador. E isso faz que ele busque a Deus com muita intensidade. Depois que o tempo passa, ele começa a se sentir menos pecador e começa a buscar Deus menos, como se precisasse menos de Deus. É essa a ideia que está errada, porque aí ele começa a confiar nele mesmo e vai para as obras. É aí que Lutero está questionando. Para Lutero, independente da obra que você faça, independente daquilo que nós façamos, nós continuamos sendo profundamente pecadores e continuamos dependendo única e exclusivamente da graça de Deus. Ser justo e pecador ao mesmo tempo é esse sentido que transmite, que eu, ao mesmo tempo que eu sou pecador, eu também posso fazer o que é certo, eu também posso servir o outro, eu também posso servir a Deus e também posso interceder pelo outro. É isso que também fica ressaltado lá na parábola do bom samaritano. Porque lá na parábola do bom samaritano fica claro o justo e pecador ao mesmo tempo. E esse é o desafio da reforma, quando Lutero propõe. Ser simultaneamente justo e pecador é ser principalmente aí solidário com o outro. Como assim solidário, professor? É quando você entende que é pecador, que você tem misericórdia de outros pecadores. O problema todo é que quando nós achamos que estamos acima do pecado, aí nós pegamos em pedra para tirar nos pecadores, como fizeram com aquela mulher pega em adultério. E Jesus chama a atenção deles naquele momento justamente porque eu estou falando para vocês. Que mesmo nós, quando fazemos a justiça, somos solidários ao pecador, porque não deixamos de ser pecadores. Em momento algum nós temos o direito de pegar pedra para atacar nos outros. Mas em todo momento nós temos que nos colocar no lugar deles, porque quem aqui não tem pecado, para que atire a pedra primeiro, já disse Jesus. Então essa doutrina de ser justo e pecador é possível? Com certeza. Nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. E é justamente essa compreensão de que não é o pecado, ele não tem o poder de impedir a justiça de Deus na nossa vida. Ele não tem o poder de impedir a graça na nossa vida. E foi isso que Paulo tentou trazer e mostrar claramente sobre Jesus. Que embora nós sejamos pecadores, mas em Cristo o pecado não exerce mais poder sobre nós. Não tem mais o poder de dizer que nós não temos espaço diante de Deus. Porque o amor de Deus cobre qualquer coisa que o pecado impõe. Beleza? Então, gente, fico por aqui. Nos encontramos aí num próximo bate-papo. Até mais.